Última notícia: STF suspende lei que obriga criadores de cães e de gatos a castrarem seus filhotes até 4 meses de idade. Nesse vídeo eu vou te falar toda a repercussão dessa decisão, eu vou te falar sobre tudo isso e eu já quero saber de você agora. Eu sei que esse assunto é polêmico, muita gente é a favor, muita gente é contra, inclusive em relação à criação. Quero saber de você, é a favor ou contra a castração? Tu é a favor ou contra a criação, a comercialização de cães e de gatos? Muitos concordam, outros não concordam, mas o que acontece? Muito se discutiu sobre essa nova lei em São Paulo, muito se criticou e muito se elogiou. E principalmente, por que é tão importante essa decisão? O que acontece em São Paulo tende a ser reprisado nos demais estados do nosso Brasil. E aí, será que isso vai passar ou não? Quem elogia essa lei diz que o ponto positivo dela é que os cães só serão vendidos a partir de 4 meses de idade e depois de todas as vacinas completas. Nesse ponto do cão ser vendido vacinado, eu acho simplesmente excelente. Mas daí também vai ficar a grande pergunta: quais seriam essas vacinas? Porque muitos veterinários dizem, o ideal é ser vacina A, B e C. Outros dizem a C não pode, tem que ser a D. E daí começa uma divergência. Quem vai definir tudo isso? Outro ponto que eu achei interessante também é, a gente sabe que o filhote, quanto mais tempo ele fica com a mãe, quanto mais tempo ele fica mamando, melhor é para ele ter todos os benefícios do leite materno. Ou seja, nutricionalmente falando, para a saúde dele, é espetacular. E a gente também sabe que o filhote que fica mais tempo com a cadela, ele vai ter um imprint melhor da mãe dele. Ele vai ter uma socialização melhor. A tendência é que ele tenha um temperamento melhor. Ele vai aprender, resumindo, ser cachorro. Acontece que muitas vezes a gente vê, o filhote nasceu, praticamente tiram da mãe, botam pra mamar, pra criar tipo um ser humano ao invés de um cachorro. Isso eu não acho correto. Tu concorda comigo? Eu acho que desmamar com 1 mês de idade ou menos é muito cedo, tanto para a saúde do cachorro e do gato, quanto para as questões cognitivas, comportamentais, temperamentais, de socialização. O ideal é que o filhote beba o leite materno até 1 mês de idade. Depois, é claro que vai acontecer o desmame. Ninguém está falando que ele não vai ser desmamado. Mas um desmame, digamos, racional. Ele vai estar mamando, vai ter a ração e daqui a pouco ele vai deixando o leite de lado. E lembra, sempre que tu for dar uma ração para filhote, procura dar de melhor qualidade possível. Porque nessa fase, ele precisa da melhor nutrição. E a fase mais importante da vida do cão, nutricionalmente falando. Aproveita e olha o nosso vídeo com as melhores rações para filhotes, tu vai ver como ele vai te ajudar. Mas qual é o grande problema dessa lei? A castração obrigatória. A lei vai dizer que todos os animais, cães e gatos, deveriam ser castrados até 4 meses de idade. Foi isso que o STF suspendeu. E outros pontos que eu vou começar a te falar a partir de agora. O relator dessa ação foi o ministro Dino. E a primeira coisa que ele fez, quero saber se tu concorda ou não com ele, foi suspender a castração obrigatória. Qual foi o argumento dele? Ele diz que isso deve ser individualizado, pensado para aquele cão específico. Ou seja, não existe uma receita geral que agora tu vai aplicar em todos os filhotes. Não existe uma receita geral que tu vai aplicar em todo e qualquer cachorro. Você vai ter que ver as particularidades daquele indivíduo. Então, aquele filhote pode ser castrado? Sim, não. Por quê? Porque uma castração por um cachorro, por exemplo, pode prejudicar ele se for feito muito cedo na vida dele. Por isso que ele suspendeu. O Dino ainda ressaltou que a castração precoce pode gerar problema tanto morfológico quanto fisiológico e pode comprometer até
a existência das raças. Sim, dos cães que são criados. Ele também fundamentou a decisão dele dizendo que a lei não previu nem facilitou meios para os criadores se adaptarem a essas novas regras, o que pode prejudicar a atividade econômica e profissional dos canis e gatis. Ou seja, a ideia aqui é que deveria haver um tempo de adaptação para o criador poder se organizar. Não poderia ter sido feito algo assim, de supetão. Eu achei muito interessante essa mudança, porque eu acho que toda mudança, não importa se é em relação a canil, gatinho na nossa vida, tem que ter uma adaptação pra gente, tu não acha? Para se organizar financeiramente, para não nos prejudicar. Eu achei importante essa versão do relator Dino. Agora tu deve estar se perguntando, então isso é definitivo, professor? Agora tá proibido? Não, família. Ele é relator de uma ação e ele deu uma liminar. Essa liminar pode ser cassada ou mesmo suspensa. O processo continuou. Então, na verdade, é uma liminar, ela vai ter efeito, se ela não for cassada, até o processo ter sua decisão definitiva. Ou seja, hoje está valendo isso, mas pode ser que no final do processo o STF julgue a lei e aprove toda ela, ou mesmo se mantenha as decisões para te poder entender como foi a liminar do ministro Dino. Mas o que é interessante a gente destacar é, de acordo com essa lei, todo filhote deveria ser castrado. Na publicação que ela foi feita, estava prevista esterilização cirurgicamente dos filhotes até 4 meses de idade. E algum cão vai ser poupado disso? Sim, excetuados cães de trabalho na atividade de cão policial, cão farejador, cão de resgate, cão guia, cães de assistência terapêutica. Daí eles serão esterilizados, castrados até 18 meses de idade. E o que a lei previa? A lei previa que os cães e gatos domésticos só poderiam ser comercializados a partir de 120 dias de idade, para te poder entender o teor dessa lei. E que tivessem um ciclo de vacina completo. Esse era um dos requisitos. Outra coisa bem interessante que essa lei determinou foi: o texto estabeleceu que os criadores deveriam dispor de alojamento compatível com o tamanho, porte e a quantidade de animais, possuindo no mínimo a estrutura determinada na legislação vigente e seguindo as normas de boas práticas determinado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Mas o que foi suspenso mesmo foi só a parte da castração, que agora não é obrigatória, até que seja julgado o mérito, até que acabe o processo, para te poder entender. O ministro ainda citou que tem inúmeros estudos científicos que demonstram que a castração precoce, generalizada e indiscriminada de cães e de gatos, sem considerar o indivíduo, aumenta risco de má formação fisiológica e morfológica, além de favorecer várias doenças em determinadas espécies, que prejudica a espécie e ainda compromete sua futura gerações. E aí, o que tu achou dessa decisão? E comenta aqui pra mim, tu é a favor, contra a castração? Tu é a favor, contra a comercialização de cães e gatos? Quero muito saber a tua opinião. Compartilha esse vídeo, que todo mundo precisa saber disso, tanto criadores como pessoas que amam animais, que tem cães, que tem gatos, é importante. Deixa o teu like e te inscreve, que eu vou te manter atualizado, porque novas decisões podem sair sobre esse mesmo assunto. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro.